E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Átila, sou o integrante do GEPA e hoje a gente vai ver um vídeo sobre o catálogo de Messier, tá bem? O que que a gente vai ver nesse vídeo de hoje? A gente vai ver quem foi Charles Messier, o que que é esse catálogo de Messier, o que tem nesse catálogo especificamente, numeração dos objetos mais conhecidos desse catálogo e quando foi que ele acabou, quando foi que se encerrou, né, a descontinuidade desse catálogo. Então, prosseguindo, a gente vai ver quem foi Charles Messier, né, quem foi esse cara chamado Charles Messier. Joseph Messier nasceu em Badonville, em Lorraine, na França. Nasceu no dia 26 de junho de 1730 e era o 10º filho de um total de 12. Cresceu em condições humildes. Quando tinha 14 anos, ele começou a demonstrar um grande interesse por astronomia e em 1751 foi para Paris. Lá ele arranjou um emprego junto com Joseph Nicolas Delisle, né, que era um astrônomo da Marinha Francesa. E esse emprego que ele arranjou era fazendo cópia de mapas e de documentos. Delisle, né, foi quem incentivou Messier nos estudos de astronomia elementar. E no ano de 1754, Messier foi admitido como empregado regular, né, o chamado balconista, do Depósito da Marinha em 1757. Messier iniciou uma procura do cometa Halley, que seria visível provavelmente no ano seguinte, né, em 1758. Delisle fez os cálculos do caminho que seria percorrido pelo cometa e Messier elaborou um mapa da região do céu, né, onde Delisle tinha feito o cálculo. Só que os cálculos de Delisle estavam incorretos. Então, Messier estava sempre olhando para o lado errado do céu. Em 28 de agosto de 1758, descobriu-se um ponto nebuloso na constelação do Touro e todos pensavam que aquilo era um cometa. Só que, com o passar do tempo, né, eles perceberam que esse ponto luminoso ele não se movia, esse ponto nebuloso ele não se mexia no céu. Então, eles concluíram que era uma nebulosa ao invés de um cometa. E essa nebulosa que eles descobriram é conhecida como a nebulosa do Caranguejo, que é o objeto M1 do catálogo de Messier. Nessa época, todos os astrônomos, né, e cientistas eles estavam interessados em encontrar o cometa Halley. E no dia 21 de janeiro de 1759, baseando-se nos cálculos de Delisle, Messier localizou o cometa, que já tinha sido feito, né? Uma pessoa já tinha localizado o cometa. A pessoa foi Johann Georg Palist, que era um astrônomo amador, né? Que descobriu na noite de Natal de 1758 também, localizou o cometa Halley, certo? No dia 1º de abril de 1759, Delisle anunciou a descoberta do cometa e, por ser dia 1º de abril, alguns astrônomos não acreditaram, né? Pensavam que era até uma brincadeira relacionada ao dia da mentira. Então, Messier continuou por muito tempo fazendo observações sistemáticas do céu, descobrindo cometas, nebulosas, aglomerados estelares e galáxias, e em dezembro de 1764 tornou-se membro estrangeiro da Sociedade Real de Ciências de Londres, tornou-se membro também da Academia de Ciências de Berlim em 1769 e também membro da Academia de São Petersburgo, na Rússia, né? E em 1770 ele foi eleito membro da Academia Real de Ciências de Paris. Em 1771, Messier foi oficializado como astrônomo da Marinha Francesa. Por volta de 1774, o astrônomo Pierre-François André Merchant, ele também que também se dedicava à pesquisa de cometas, ele foi apresentado ao Messier e eles dois passaram a trabalhar juntos, certo? O que que a gente quer dizer com essa questão histórica, né? Quer dizer que todos esses títulos do Messier, todas as descobertas em que ele trabalhou, né? Tudo isso colaborou, né? Corroborou para que
fosse feito o catálogo, né? Esses objetos que ele encontrou, os objetos que o Messier encontrou durante as suas pesquisas foram todos os objetos colocados lá no catálogo, os objetos catalogados. Todos esses objetos foram catalogados por ele, né? E de tantas pesquisas que ele fez, ele conseguiu catalogar vários objetos que são muito interessantes e são utilizados nessa denominação de Messier até os dias de hoje. Prosseguindo a história, em 1798, a esposa do Messier veio a falecer, eles dois não tiveram filhos, né? E nessa época o peso da idade já estava sobre o Messier, né? Já estava bem visível. E em 1815 ele teve sérios problemas de saúde e ficou parcialmente paralisado. Ele ainda assistia a algumas reuniões das academias que ele participava, que ele era membro, mas a sua vida cotidiana estava ficando bem difícil, cada vez mais difícil, e as observações astronômicas já não, quase não faziam parte da sua rotina. No dia 12 de abril de 1817, o Charles Joseph Messier faleceu, né, em sua casa em Paris, tá bem? Essa foi a história do Charles Messier, então vamos prosseguir para o catálogo, né? O que é esse catálogo? O que foi essa pesquisa do Charles Messier? O que foi que ele fez, né? O que foi que ele descobriu? Bom, esse catálogo, ele é um catálogo astronômico, né, como já devemos imaginar aí, e esse catálogo ele tem uma lista de corpos celestes, né, suas características, e tudo isso foi compilado pelo francês Charles Messier. Né. Esse catálogo ele é composto por 110 objetos de céu profundo, e o Messier iniciou o catálogo no ano de 1764 e parou em 1781. Inicialmente ele foi chamado aí por esse nome em francês, que traduzido significa Catálogo de nebulosas e aglomerados estelares observados entre as estrelas fixas sobre o horizonte de Paris. É um nome bastante grande. E ele foi construído com o objetivo de identificar várias nebulosas, galáxias, aglomerados estelares, enfim, vários objetos que poderiam vir a ser confundidos com cometas. Esses objetos eles são designados pela letra M de Messier, provavelmente, e por um número que corresponde à ordem de descoberta, né? Então, por exemplo, o primeiro objeto descoberto do catálogo foi a nebulosa do Caranguejo, então ela é o objeto M1 e assim por diante. Nesse catálogo, como eu havia falado, né, a gente tem nebulosas, aglomerados globulares, aglomerados abertos, galáxias, enfim, vários e vários objetos celestes, né, corpos celestes, objetos de céu profundo, que foram catalogados pelo Messier. Foi um estudo, né, bem aprofundado, e aqui estão todos os objetos do catálogo, né, os 110 objetos do catálogo de Messier. Agora a gente vai ver a numeração dos objetos mais conhecidos, né? Os objetos mais conhecidos, a gente tem a nebulosa do Caranguejo, que é a Messier M1, nebulosa da Laguna, Messier M8, tem as Pleiades, né, Messier M45, e aqui a gente tem uma tabelinha, né, que tem alguns objetos dos mais conhecidos do catálogo, certo? Aqui a gente tem a nebulosa do Caranguejo como o primeiro objeto, enfim, temos vários e vários objetos conhecidos. E vamos agora saber por que que esse catálogo encerrou, né? Por que que Messier encerrou seus estudos, suas pesquisas, sua catalogação de objetos. A história conta que em novembro de 1781, o Messier sofreu um grave acidente numa gruta de gelo, né? Devido a esse acidente, ele foi forçado a parar os seus trabalhos por mais de um ano. Então, o médico lá disse: Ó, você não pode mais executar suas pesquisas, seus trabalhos durante o período de mais de um ano, né? Ele disse lá o período certo, e esse período era bem mais do que um ano. Enquanto o Messier estava parado por causa do seu problema de saúde, William Herschel, que foi o cara que descobriu o planeta Urano, né? Naquele mesmo ano, 1781, empreendeu buscas por aglomerados e nebulosas, né? Então ele viu que não tinha muita concorrência, a sua principal concorrência, que era o Messier, já estava ali para escanteio, já estava fora de campo, então ele disse, ó, vamos dar o gás e pesquisar. Então William Herschel ele empreendeu várias pesquisas e buscas
por aglomerados e nebulosas, e o Messier sabia que o Herschel tinha instrumentos muito superiores aos dele, né, e que o Messier ele se sentia incapaz de competir com o Herschel, claro, né? Justamente por esse motivo, então, ele focou o seu trabalho em outros objetivos e deixou de lado a ampliação do seu catálogo, tá bem? Então, este foi o vídeo. Agradeço a todos que assistiram até aqui, né? Todos e todas que assistiram até aqui. Se você gostou do vídeo, né, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos amantes de astronomia, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e veja nossos vídeos, né? Nós temos vídeos todas as segundas-feiras, às 18 horas, em ponto, tá bem? Valeu, pessoal. Até a próxima.